Então vamos agora resolver a transformada inversa de Laplace dessa função g de s usando o método de frações parciais, só que agora eu tenho uma curiosidade adicional que eu coloco para vocês. Eu não defini a região de convergência. Eu quero todos os g's de t possíveis, considerando as fronteiras que a gente vai ter para esse g de s. Tá? Então, primeiro a gente aplica o método de frações parciais, que independe dessa questão de região de convergência. Ele simplesmente quebra esse g de s numa soma de frações cujo denominador é um polinômio de ordem 1. Então vamos começar aqui. Raízes, ou melhor, polos. São 3. Notando, a ordem do numerador é inferior à ordem do denominador, então aplico frações parciais diretamente, sem nenhum constrangimento. Então eu vou ter duas raízes s igual a zero. Então vou colocar aqui, ó, multiplicidade 2 e uma raiz em menos 2. E os zeros dessa função, apenas um, s igual a menos 5. Um pouquinho isso melhor esse s, que parece um s. Tá? Então, esse é o tipo de problema onde a gente vai lidar com multiplicidade. Então, vamos ver como é que a gente escreve isso. Tanto em cálculo 4 quanto em sinais sistemas, a gente vai abrir essa razão de polinômios em uma soma de 3 polinômios, de 3 frações ditas parciais, da seguinte forma. Então, eu vou ter um coeficiente A associado ao S mais 2, começar pelo mais simples, né? E aqui, como eu tenho duas raízes iguais, dois polos, ou um polo de multiplicidade 2, eu tenho que ter duas frações. Uma delas será b s ao quadrado, a outra será c s. Então sempre lembrando, três polos, três frações. Dois polos, duas frações. Um polo, uma fração. Tá? Bem direto. E esses aqui associados a s igual a zero. Então vamos começar. A igual limite de s tendendo a menos 2 de s mais 2 g de s mais 5 dividido por s ao quadrado, s mais 2. Naturalmente, eu coloquei um zero para cancelar este polo, o polo associado a essa fração parcial. Fazendo a substituição, menos 2 mais 5 dá 3, dividido menos 2 ao quadrado, 4. Então já encontrei rapidamente esse coeficiente. Se fosse em cálculo 4, fazer um sistema 3 por 3, sujeito a alguns erros. Se eu tivesse calculadora, eu podia listar os coeficientes resultantes aqui, quando eu tirasse o mínimo, comparando-os com os coeficientes aqui de S mais 5. Só que veja a quantidade de trabalho que a gente tem, mesmo no sistema 3 por 3. Eu tenho que gerar 9 coeficientes para colocar na calculadora. Tá? Aqui é direto. B. O B e o C são as nossas exceções. Então, veja, tanto o B quanto o C, primeiro, é limite de S tendendo a zero. Do que? Vou colocar um espaço aqui para a gente sempre perceber o que a gente faz. S é o quadrado que multiplica G de S. Então, vou colocar aqui o G de S. S mais 5 dividido por S ao quadrado, S mais 2. Aí a gente já coloca o resultado. E o C, limite de S tendendo a zero. Também multiplico G de S por S ao quadrado, justamente para cancelar esse fator S ao quadrado do denominador. Ou seja, dois zeros para zerar dois polos, para cancelar dois polos. S ao quadrado, S mais 2.
E nesse caso, derivo ds. Tá? Vou colocar aqui mais um colchete, tá? É só para a gente saber. Eu primeiro faço o cancelamento, depois derivo. Então veja, S é o quadrado justamente para ter este cancelamento. Tá? E aí eu derivo sucessivamente de acordo com a minha necessidade. Certo? Se eu tivesse D, aqui só vou colocar também outro detalhe para a gente não esquecer. 1 sobre 1 fatorial. Porque derivada 1, 1. Se eu tivesse derivada 2 para encontrar um pretenso D, 1 sobre 2 fatorial, derivada segunda. 1e, 1 sobre 3 fatorial, derivada terceira, e assim sucessivamente. Implica que aqui, como se eu tivesse aqui, ó, 1 sobre 0 fatorial, derivada 0, ds 0. Só para entender a lei de inferência que a gente está tratando. Bom, então, eu vou apagar só para a gente não confundir, né, mas entenderam a inferência que eu estou fazendo. Para S igual a 0, eu vou ter direto 5 sobre 2. Aqui eu tenho que fazer a derivada antes de aplicar o limite. Então vamos ver aqui o limite, S tendendo a 0, derivada desse termo. Então eu vou ter derivada da divisão, S mais 2 ao quadrado, S mais 2, derivada do numerador, 1, menos numerador, derivada do denominador, 1. Tá? Lembrando, derivada da divisão, tá? Cálculo 1, né? Agora eu vou fazer a substituição. Então eu vou ter 2 menos 5, que dá menos 3, dividido por 2 ao quadrado, que dá 4. Note que o fato de ter 3 quartos e ter menos 3 quartos é pura coincidência, não há nenhuma relação de A com C ou A com B, tá certo? Então vamos formar o G de S a partir de suas frações parciais, como a gente acabou de encontrar. Então, 3 quartos sobre S mais 2 mais 5 sobre 2 S ao quadrado mais menos 3 quartos sobre S. Tá? Isso. Bom, vamos montar o plano S com os polos e as fronteiras possíveis de G de S. Tá certo? E a gente também já reforça alguns detalhes. G de S antes da composição. Então, tenho esses polos e zeros. Então, vou marcar aqui. Ó. Eu tenho em 0 dois polos. Então, vou fazer aqui ó, duas flechinhas sobrepostas para dar indicativo que eu tenho dois polos ali sobrepostos. E duas fronteiras, uma para cada S igual a 0. Tá? Não é para cada fração, é para cada S igual a 0, porque eu tenho dois polos. Agora, em menos 2, tem outra fronteira, porque eu tenho um polo ali. Então, cada polo, uma fronteira passando por ele. E, finalmente, tem um zero em menos 5. Vou fazer aqui um pouco mais. Menos 5. Note que eu não fiz nenhuma fronteira aqui. Tá? Agora eu vou fazer individualmente polos e zeros dessas frações. Tá? Vou chamar aqui ó, F1, F2, F3. Só para a gente ter marcado aqui essas expressões.
Finalmente, não preciso de tanto comprimento tão grande, né? Minha parte imaginária. Veja, eu estou fazendo bem detalhado, mas para resolução não é tão necessário tanto preciosismo, tá? Então veja, aqui eu vou ter fração F1, fração F2, fração F3. Então, a fração F1 tem um polo e uma fronteira em -2, não tem nenhum zero. A fração F2 tem dois polos, naturalmente, duas fronteiras. E a fração F3, uma fronteira. Então veja, individualmente eu posso ter essa região ou essa região. Vamos colocar aqui A, B. Individualmente aqui eu tenho duas, C e D. E, melhor, C e D. E F. E aqui eu posso ter G e H. Só para a gente saber. Conjunto dos pontos cuja parte real é maior do que -2, conjunto dos pontos cuja parte real é menor do que -2. E assim por diante para as outras letras que eu coloquei aqui. Estou sendo bem detalhado aqui para a gente entender. Bom, nós não especificamos a região de convergência. Então, quais seriam as possíveis regiões de convergência de G de S para a gente determinar as regiões de convergência individuais de cada das fronteiras cuja interseção dê essas regiões totais. Tá? Então veja, uma possibilidade seria a região de convergência estar à esquerda dessa fronteira. Tá? Eu vou chamar isso aqui de região de convergência 1. Tá? Basicamente 1 está nesse intervalo. A região de convergência 2 estaria nesse intervalo. Por que nesse intervalo? Porque uma das características de região de convergência é não conter nenhum polo ou nenhuma fronteira. Então, obrigatoriamente, os espaços acabam sendo limitados até a primeira frequência observável. Então, de menos infinito a primeira fronteira, dessa fronteira até a sua vizinha, e assim por diante. Então, o que eu observo é que o problema pode me dar 3 Gs de T possíveis. Tá? G de T não causal, G de T causal e G de T misto. Então vamos colocar aqui, ó, 1 não causal, 2 misto, parte causal e parte não causal, e G de T causal. Então, o misto tem uma parcela que é causal, tem uma parcela que não é causal. Agora, eu tenho que identificar. Se eu considerar não causal, eu quero o G de T não causal associado ao G de S que a gente analisou. Como eu falei, aqui eu estou fazendo bem passo a passo para a gente entender. Tá? Então, veja, não causal eu precisaria da função associada ao conjunto B, interseção com o conjunto F, interseção com o conjunto D. Tá? Então, vamos pegar as funções. Então, não causal associado a esta função F1. Então, nós temos menos 3/4 elevado a menos 2t, u de menos t. Mais, então veja, estou somando as funções não causais associadas a cada fração. Vamos colocar aqui
menos... Eu vou inverter aqui, tá, gente? Só para a gente não se confundir. Tá? Menos, por quê? Porque a versão não causal é negativa de alguém. Menos 5,2 e na 0t, t, u de menos t. Tá? Se eu pegar no vídeo onde a gente trabalha essa parcela com repetição, a gente vai ver justamente a presença desse t. E t eu vou colocar aqui t sobre 1 fatorial, tá? Porque o t está elevado a 1, só para a gente pegar todos os detalhezinhos. E menos 3 quartos e na 0t, u de menos t. Então esse é o meu g de t. A soma das versões não causais de cada uma das frações. Vamos só simplificar. Menos 3 quartos e na menos 2t, u de menos t, menos 5 meios, t, u de menos t, e mais 3 quartos, u de menos t. Vamos ao misto. Tá? Eu estou fazendo nessa ordem, geralmente a gente faz a causal primeiro e depois obtém as demais. Tá? Porque a causal não tem esses menos na frente. Então, a gente vamos direto aqui. Então veja, agora eu preciso do espaço 2 aqui. Então eu vou precisar da A interseção com AF, D e H. Então, A interseção F interseção H. Eu vou só colocar aqui ó, junto, porque esse termo aqui, interseção H, né? Esse termo é devido a justamente essa situação de os polos estão sobrepostos de duas frações, mas só para entender todos os detalhes, né? Então, aqui eu já não coloquei AD, tá? Então veja, a única diferença que eu tenho dessa expressão é agora em vez de BA. Então essa sutileza que a gente ganha aqui, onde eu vou colocar direto este termo, então menos 5 sobre 2t u de menos t, mais 3 quartos u de menos t. E agora associado a esse termo, a sua versão causal, que é troca o sinal da frente, de menos para mais 3 quartos, e na menos 2t, e troca o sinal do degrau, u de mais t. Então vejam, vou colocar aqui em azul, né? Esse termo e esse termo para a gente fazer a mudança, para obter a versão causal. E finalmente, a nossa versão causal associada à região de convergência 3. Tá? Depois eu vou até listar aqui, já vou até colocar aqui. Ó. A região de convergência 3 é parte real de S menor do que menos 2. Esta aqui, parte real de S entre 0 e menos 2. E agora, parte real de S maior do que 0. E agora vamos ter a E, C e G. A interseção, desculpe novamente, C e G. A, E, C e G. C e E, vou inverter aqui, né? Assim a gente fica todo na ordem. E agora o que a gente vai ter? Simplesmente obter a versão causal desses dois termos, já que eu já tenho
a versão causal do primeiro. 3 quartos e na menos 2t, u de t. E agora inverto o sinal. Mais 5 sobre 2, t, u de t, menos 3 quartos, u de t. Tá certo? Então, veja. Rapidamente, a partir de um resultado, eu encontro, por mudança de sinais simples, as versões causal, não causal e misto. Note que cada função daria duas possibilidades, tá certo? Então, eu poderia pegar, a princípio, causal, não causal, 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 como eu peguei, e assim por diante. Então, eu tenho mais combinações do que o problema permite. Tá? Situações que não existem. Tá? B, E, C, H. Tá certo? Ou B, H, E e C. Porque eu teria conjunto vazio. Tá certo? Então, fica fácil de ver que cada fração pode dar duas funções temporais, só que eu tenho que verificar à luz da região de convergência, à luz das fronteiras, quais as possibilidades de regiões de convergência não nula, para a gente obter o resultado. Tá? Reforço aqui o aspecto, só vou ilustrar. Nenhuma região de convergência inclui fronteiras, tá certo? Não tem como eu criar uma situação de ter uma região de convergência incluindo uma fronteira, porque a fronteira é justamente o valor que vai tornar a g de S infinito. Eu não posso ter esse conjunto de valores pertencente à região de convergência. Não faz sentido. Outra coisa interessante neste problema, nenhuma das regiões de convergência é estável. Vamos colocar aqui, ó. Nenhum g de t é estável. Por quê? Região de convergência dos... Vamos colocar diferente aqui, né? As regiões de convergência do G de S não contém S igual a J ômega. Tá certo? Nenhuma delas. Né? Por quê? Porque eu tenho justamente polos situados na origem. E eles obrigatoriamente impedem a existência de transformada de Fourier dessa função. Tá? A função é instável. Tá? A soma do módulo das funções é infinito.